isso, tá certo? Agora nós vamos entrar com a unidade 4, para ler o mundo é preciso informação. E nós vamos para o capítulo 2. Nós trabalhamos o capítulo 1, onde eu encontro informação, né? Que foram as notícias, certo? Nós trabalhamos a parte de notícias, né? E agora nós vamos para os textos relacionados à publicidade, à propaganda, tá certo? A avisos, ok? Então, acompanhe as orientações. Primeiro texto, nós vamos ver um texto de conscientização. Quais são as características de um texto de conscientização? Isso aí vocês vão ver no nosso livro, na página 54, onde você vai ver o texto de conscientização, certo? Geralmente, o texto de conscientização, no nosso livro nós temos aí um texto que fala sobre vacinação, né? A importância da vacinação, o dia da vacinação. Então, quais são as características de um texto de conscientização? Ele traz um cartaz com um texto, né? Geralmente esse texto tem ilustrações para chamar a atenção do público, né? Tem que ter uma ilustração bem atraente para chamar a atenção do público. A imagem é chamativa, pode ser sobre doação de sangue, doação de órgão. No nosso livro, a gente está tendo um texto de conscientização com relação à vacina, tá? Certo? Buscam conscientizar o público e esclarecer assuntos que envolvam algum problema, certo? No nosso texto, no texto da página 54, nós vamos trabalhar a parte de vacinação. Esse texto, no caso, o público vai esclarecer assuntos que envolvam, pode ser doenças, drogas, abandonos de animais, ou pode trazer um texto de conscientização com relação a esse aqui da imagem que eu coloquei referente ao meio ambiente, né? Quando você vê uma imagem como essa aqui, um texto, aqui tem um texto, né? Ele está representado por uma imagem, está falando que é sobre o meio ambiente. Quando você vê o mundo desse jeito aqui, ó, todo florido, todo bonitinho, então você está dando a ideia de quê? Que esse texto aqui, que essas crianças aqui estão fazendo o quê? Estão cuidando bem do nosso ambiente. Então, não deixa de ser um texto de conscientização, né? Da importância de se cuidar do meio ambiente. Ele serve também para convencer as pessoas a colaborarem para resolver esses problemas, que foram aqueles referentes aos que eu citei lá, né? A doenças, a drogas, a abandono de animais, no caso das sugestões dadas anteriormente, né? Podem ter também um texto de conscientização, pode ser texto com anúncios impressos, propaganda televisivas, folhetos ou cartazes nas ruas. Isso tudo pode ter nos textos de conscientização. São formas de como eles podem serem trabalhados, né? Eles podem ter, tanto ele pode ser impresso, como pode ser um texto divulgados na parte da televisão, né? Em folhetos, nos cartazes, nos próprios cartazes de ruas, como vocês estão vendo aqui, ó, tá certo? Aqui está falando da máscara, né? Que é o quê? Que é proteção, né? A nossa máscara é uma proteção. Aqui nós temos também outro tipo, certo? Conscientizar, persuadir, avisar. Então, ele é um texto colorido que está fazendo uma demonstração qual é o nosso problema atual, né? Da importância de usar a nossa máscara. Cada um tem que usar a sua máscara. Estou aqui com a minha do lado, no momento eu tirei, por quê? Porque eu preciso me comunicar com vocês. Então, esse texto aqui, que a Mônica está com ele aqui, é um texto também de conscientização. Tem o passo a passo de como usar, né? Está conscientizando da importância.
Então, os textos da campanha de conscientização nos convencem a contribuir para a solução de problemas da nossa comunidade. Esse problema atual que nós estamos vivendo, né, é um problema mundial, né, da importância da conscientização nos jornais direto, né? Então, observações das características visuais do cartaz. Tem que ter título em destaque aqui, ó, tá aqui o título, como colocar a máscara, né? Gravuras representativas, tá aqui, como abrir, como colocar atrás da orelha, né? E o espaço que ela toma no rosto todinho, o ajuste, né? Então tá aqui o passo a passo. No livro, no nosso livro aqui, está falando, no livro da página 57, está falando que o cachorro não é brinquedo. Tem um animalzinho com a expressão triste, né? Sugerindo que ele está triste. Então, diabo que ele não é brinquedo, por quê? Porque, de certa forma, está conscientizando ali que ele sente fome, sente sede, sente frio e sente medo, né? Então, o nosso texto também, o nosso livro também vai abordar o assunto também do abandono aos animais, tá certo? E o que é uma propaganda, né? Nós vimos o texto de conscientização, que nós podemos ver esses textos em folhetos, em jornais, na parte de televisão, eles podem ser impressos, né? Ou não. E a propaganda? A propaganda aqui, nós temos a propaganda do Colégio Presidente Médici. Eu usei no início também uma forma um aviso, um texto como um aviso, na primeira página de abertura do slide, falando de um aviso, que seria a entrega dos livros da terceira etapa da turma da educação infantil. Só que ele é mais completo, é um aviso que precisa ter datas, horários e tudo mais. Agora, aqui nós temos também nós temos uma propaganda da escola, né? Estava falando que as matrículas estão abertas para 2020, foi uma propaganda do começo do ano, né? E tem um slogan do colégio, que é a base para a vida, né? Que a educação é a base para a vida. Então, o que é a propaganda? A propaganda é um gênero publicitário que tem como objetivo vender um produto, uma ideia ou um serviço. No nosso caso aqui, nós estamos vendendo um serviço, né? Certo? E as mensagens que despertam as emoções e a sensibilidade. Então, a mensagem aqui é que a educação é a base para a vida. Nós temos aqui o centro, né? Aqui nós temos a importância de tudo, que são quem? Vocês, os nossos alunos, tá certo? Então, tem como objetivo convencer as pessoas a utilizar o serviço do colégio, no caso, essa propaganda aqui. Publicidade. Aparece no nosso cotidiano diariamente. Toda hora nós estamos vendo, trabalhando com a publicidade. Quer seja quando a gente está saindo na rua e tem cartazes de promoção de alguma coisa, né? Então, o que vem a ser a publicidade, né? Então, ele aparece no nosso cotidiano praticamente o tempo todo. São anúncios publicitários, são cartazes, são as propagandas. As propagandas, elas podem ser benéficas, né? Quando ela nos faz algum bem, ou quando ela nos informa sobre temas, quando elas são benéficas, quando elas trazem alguns temas importantes, né? Como no caso que eu falei anteriormente, a propaganda da campanha de vacinação, né? Que trabalha com a publicidade, né? Ela trabalha divulgando, né? A campanha da vacinação. Então, da forma que você vê no livro, está sendo impressa, mas
Mas nós também podemos ver esse tipo de propaganda na televisão. Geralmente, se alguém se veste de Zé Gotinha e sai nas ruas para chamar a atenção, para convencer as crianças da importância de vacinar, né? Isso é um tipo de publicidade. Ou ela pode induzir a você fazer compras. Às vezes, eles fazem uma propaganda tão atrativa de um jeito que, mesmo sem você precisar de um determinado tipo de produto, mas a propaganda é tão envolvente de um jeito que você acaba até comprando muitas vezes uma coisa que você nem está precisando, não tem tanta importância, mas que a propaganda foi, o produto foi tão bem divulgado, tão bem vendido, a publicidade dele foi tão legal que te atraiu de alguma forma, fez com que você comprasse aquele produto que não era tão importante quanto, né? É uma forma de comunicação estratégica que promove produtos, serviços e marcas por meio de mídias físicas e digitais. Atualmente se está trabalhando muito a parte digital, né? E tudo é muito rápido trabalhar com digital, né? No online, está tudo muito rápido, tudo muito mais fácil, né? Com seus slogans digitais e anúncios impactantes que chamam a atenção, é capaz de aumentar as vendas, eternizar a marca e ditar tendências, né? Tornar uma coisa que, de repente, uma coisa foi divulgada de um jeito tão importante, tão criativo de um jeito, que ele vai editar tendência, vai virar uma moda, né? Modismo, todo mundo vai querer. Então, o produto, quando ele é bem divulgado, ele atrai um público, até de certa forma, um público que não está nem precisando tanto daquele produto, mas por ele ter sido tão bem produzido, ele chama a atenção do público e faz com que aquela determinada marca seja vendida. Aqui nós temos, olha só essa imagem que eu coloquei, né? Essa imagem aqui são imagens de promoções. Muitas vezes as pessoas, será que esse povo todo que está aí nessa multidão toda aí tinha a necessidade de comprar esse produto mesmo? Ou ele foi, de certa forma, induzido a comprar com propaganda de preços menores, entendeu? Que chamasse a atenção deles de alguma forma. Então, para as empresas não anunciarem vantagens que não existem nos produtos que vendem, existem as leis que protegem o consumidor, certo? Então, existe lei. Por exemplo, se você compra um produto porque ele foi vendido de um jeito, e quando você compra aquele produto que você vai ver, o produto não tinha aquilo que foi anunciado, aí você tem uma lei que protege. Então, você tem que procurar, né, o DECOM para fazer suas reclamações e correr atrás do prejuízo. A propaganda que engana ou ofende é proibida por lei, né? Então, tem a proteção por lei, isso é proibida por lei. No livro que eu falei de vocês, na página 59, tem outro, aqui é um aviso, certo? Falando também sobre o animais. É uma feira de doação, certo? E o que é um aviso, professora? A senhora falou de texto de conscientização, falou de propaganda. E o que é um aviso? Olha só as características de um aviso. São textos ligados a uma instituição, certo? Lá no começo eu coloquei, que eu falei do aviso, aí aquele aviso está ligado à nossa instituição, que é o quê? O Colégio Presidente Médici. Então, ele tem a logomarca da escola, tem o nome do colégio e tem dando um recado de que se trata. No caso, o recadinho lá é sobre a entrega dos livros referente ao terceiro bimestre para a educação infantil. Só que eu não coloquei o comunicado todo, eu coloquei só a abertura da capa, o começo, certo? Porque o comunicado em si, ele tem que ter a data, tem que ter o local, o aviso, né? Ele tem que ter informações mais precisas, ou seja, comunica as pessoas a respeito de algum evento. No caso, qual foi o evento que eu divulguei lá no começo? A entrega dos livros do terceiro bimestre
da educação infantil. Então, tem data, que a data está na segunda parte, que eu coloquei só a capa, tem o local, quem está organizando, que no caso foi o Colégio Presidente Médici, né? Quem está organizando são os coordenadores, a parte da equipe pedagógica que organizou a entrega. O preço não tem por quê, porque o livro já foi pago, vocês estão recebendo por etapa, certo? Agora nós trabalhamos já a parte de gênero de texto, né? Que foi que nós trabalhamos com a parte do gênero do texto. Nós trabalhamos a parte de texto consciente, né? A importância do texto consciente, nós falamos sobre os textos conscientes, certo? Falamos de publicidade, não foi isso? E agora nós vamos falar sobre frase. O que são frases? Gente, fiquem bem atentos a esse conteúdo, guarde essa aulinha que a tia Cláudia que a professora Cláudia está gravando para vocês estudarem para a provinha quando for necessário. Ou quando ativar uma atividadezinha hoje relacionada a tudo que eu estou falando aqui, tá certo? Se vocês verem que a atividade está muito, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão se programar de um jeito para não ficar sobrecarregado para vocês. Porque, assim, como a gente está dando aula assim, a gente passa as atividades e você vai usar um critério para você fazer e você não se cansar. Mas você não pode deixar de fazer suas tarefas, tá certo? Porque se você for acumulando, aí vai ficar mais difícil para você manter elas em dias. Então, o que são frases? Toda a construção, uma ou mais palavras, que expressa um sentido completo, traz informações necessárias para que a mensagem seja compreendida, certo? Então, ela pode ser formada por uma palavra, desde que o que você fale, a pessoa entenda o que você está falando, certo? Que tenha um sentido completo, né? E que transmita uma ideia. Então, a pessoa tem que entender o que você está querendo dizer para ela ser considerada uma frase. Então, quando eu digo olá, então esse olá é uma frase porque ela é um cumprimento, certo? Então, você está entendendo o que eu estou falando, o que eu estou querendo dizer com esse olá, não é isso? Então, ou ela pode ser formada por um conjunto de palavras. Tem uma barata aqui. Brincadeirinha, tem não. É só uma frase, tá certo? Então, tem uma barata aqui. Tem uma barata aqui. É uma frase, né? Existe alguns tipos de vozes que elas podem serem definidas ou caracterizadas de formas diferentes. A gente vai já dar uma olhadinha aqui. Então, quando você utiliza, existe tipo de frase. Então, ela se diferencia quando você utiliza uma entonação. Quando você diz, tem uma bata aqui, né? Então, às vezes você faz uma entonação que ela caracteriza de alguma forma o tipo de frase. São expressões diferentes do rosto, no seu rosto também, dependendo, você usa também a expressão facial, de rosto, de olhar, com os gestos também, certo? Então, eu vou citar aqui frase declarativa, as características de uma frase declarativa. Primeiro, trabalhando elas, tá certo? Ela dá uma informação, ela é expressada pelo um ponto final, a declarativa ela representada por um ponto final, certo? E ela utiliza sinal nas frases. É utilizar sinal nas frases. No caso, o sinal de ponto, né? Ponto final. E quais são os tipos de frases declarativas? Aqui nós temos duas. Elas podem ser o quê? Elas podem ser afirmativas ou negativas, certo? Então, vamos ver a diferença das afirmativas para as negativas. A afirmativa expressa
um pensamento, uma afirmação. As crianças estão estudando. Nós estamos vendo, elas estão estudando, né? Descreve uma ação, uma ideia, uma informação. Qual a informação que eu dei? Que elas estão fazendo o quê? Que elas estão estudando. A ação dela aqui é estudar, não é isso? Então, exemplo. Vou estudar para a prova de português. Olha o pontinho final aqui que caracteriza a frase declarativa, certo? Então, vou estudar para a prova de português. Eu estou afirmando, eu estou dizendo que eu vou estudar para a prova de português. Se tivesse outro tipo de ponto aqui, esse ponto aqui, tivesse outro ponto, essa frase seria uma frase afirmativa? Não. Então, e negativa? Expressa uma negação, né? Uma negação. E essa palavra negação, vamos lá, vamos ver aqui, dar um exemplo, certo? O filme não era sobre uma... Esse não aqui está caracterizando que ela é negativa, certo? Então, existem dois tipos de frases declarativas. Elas podem ser afirmativa ou elas podem ser negativas. Vamos dar continuidade aos tipos de frase. Já vimos, nós já olhamos, percebemos as frases declarativas. Agora eu tenho a interrogativa. Será que na frase interrogativa eu posso usar o ponto final? Não, né? Então, se ela é interrogativa, ela se caracteriza também pelo ponto de interrogação, ok? Então, vamos lá. O que será que os animaizinhos têm a ver com as frases interrogativas, hein, gente? Vamos ver? É utilizada para fazer uma pergunta. Vamos olhar esse desenho aqui. Que pergunta eu posso fazer? Você gosta de animais? Qual o animal que você mais gosta? Qual dos animais do quadro produz leite, fornece leite? Essas três frases que eu falei, que eu fiz, que eu elaborei, qual seria o ponto que eu ia colocar? O ponto de interrogação, porque na entonação eu fiz uma pergunta, não é isso? Então, utilizada para fazer uma pergunta, um questionamento ou demonstrar uma dúvida, né? No final das frases interrogativas, devemos utilizar o ponto de interrogação. Olha aqui ele em destaque, né? O ponto de interrogação. Eu produzi três frases, pensando com vocês vou te explicar o conteúdo da frase. E aqui tem duas perguntas, certo? Qual o seu animal favorito? E qual a cor, com qual roupa você vai ao teatro? Com qual roupa você vai ao teatro? Então, estou fazendo uma pergunta, no final ela vem com um ponto de interrogação, ok? Então, estudamos que as declarativas, elas são caracterizadas como elas são dois tipos, né? Elas podem ser afirmativas e negativas, e usa-se o ponto final. A frase interrogativa é usada para fazer perguntas, questionamentos, demonstração de dúvida ou dúvidas, né? Então, e que para a frase interrogativa é usado o ponto de interrogação, o que caracteriza no final de uma frase interrogativa é o ponto de interrogação. Então, agora nós vamos para outro tipo de frase. Frase exclamativa. Exclamativa. Será que eu posso usar na frase exclamativa o ponto final? Porque ele é característica da frase
declarativa, não é isso? Será que eu posso usar o ponto de interrogação? Também não, porque ela caracteriza a frase interrogativa, não é isso? Então, a exclamativa eu vou usar, como o próprio nome dela diz, o ponto de exclamação, que é esse daqui, ó. Certo? E quando eu posso usar esse ponto de exclamação? Para expressar sentimentos, emoções, sensações, admiração, né? Surpresa, alegria, espanto, né? Então vamos lá. Nossa, que flor gigante! Essa aqui é a flor que nós estudamos, né? A maior flor do mundo, né? Que ela tem algumas características no diâmetro, lembra? O peso dela, que a largura dela, vocês lembram que a gente estudou, que ela tem de dimensão, de peso, que o odor é característica, que ela se alimenta das outras plantas, né? Então, aqui tá causando o quê? Uma admiração. Por quê? Porque ela é uma flor gigante, né? Então, nossa, que flor gigante! Ai, que medo! Ai, que medo! Né? Então, eu tô me expressando o quê? Um espanto, um medinho, né? No caso aqui, por conta do tamanho da flor, né? Também que nós estudamos na matéria lá, no texto científico, não foi isso? Então, gente, nós trabalhamos com 3 tipos de frases, as declarativas, nós trabalhamos com a interrogativa e trabalhamos com a exclamativa. Estão lembrados, né? Que a declarativa, ela pode ser afirmativa ou negativa, e que no final da frase ela vem acompanhada do ponto final. Na frase interrogativa, nós falamos que ela vem com um ponto de interrogação e que ela faz perguntas, não é isso? E na frase exclamativa, ela vem acompanhada no final com ponto de exclamação. Ela expressa algumas coisas, entre elas admiração, medo, sensações, não é isso? Então, estudem bem direitinho o conteúdo que está sendo visto aqui, com calma. Se você sentir dificuldade em alguma coisa, você abre o livrinho também, que no livro tem outras orientações. Resolva as atividades conforme as orientações da nossa agenda digital, tá certo? Vamos lá. Agora nós vamos trabalhar com a parte de ortografia. Nós já vimos em aulas anteriores, a gente já comentou quando nós realizamos algumas atividades de treino ortográfico com relação ao uso da letra N, certo? Antes do T e do P, certo? Então, nós usamos a letrinha N, que está aqui em destaque, somente antes de P e de B. Quando há necessidade de colocar a letra N, nós temos exemplo de algumas palavras. Eu coloquei nos desenhos e coloquei em destaque a letra que corresponde, que vem antes, né, dela, se é o N ou N. Quando vem a letra P ou B, eu coloco o N. Mas no caso aqui, eu tenho a letra D. Eu vou finalizar uma sílaba, certo? Bandeira. Esse ban, na segunda sílaba que vem um D. Então, eu coloco o quê? O N, porque aqui é um D. D de chave. E eu posso usar o N antes do P ou do B. Certo? Então, prestando bem atenção quando vocês forem usar, né, terminando uma sílaba para completar a outra de uma palavra, se a letra que vem da sílaba seguinte começar com P ou com B, você usa N. Se for outra letra, você vai usar o N, tá certo? Então,
vamos prestar bem atenção nesse dia das palavras para vocês quando forem realizar a atividade no livro ou na ficha, vocês fazerem corretamente, certo? Então, vamos lá. De vez em quando, a seta soma. Então, aqui, ó. Aqui a letra D de dado, eu vou colocar um N. Antes do D, eu vou colocar um N. Eu não posso usar o N, porque o N eu só uso antes do P e do D, certo? Aqui tem a palavra bomba, a sílaba é bomba. Primeira sílaba, bom. A segunda sílaba, ba. Aqui é um B, então antes do B eu escrevo N, certo? Antes do B eu vou usar a letra N. Terceira palavra, aqui eu tenho o desenho de uma empada. Então, ó, em o P, então eu vou usar a letra N, não é isso? Empada. Próximo palavra, cinto. Eu usei o N porque ele está antes da letra T. Eu não posso usar o N, eu só uso o N antes de P e B. Então, aqui, cinto. Vou colocar a letra N, porque aqui eu tenho o T. Então, nas demais letras, nas demais consoantes, eu uso o N, certo? Então, pinto, né? Pinto. Pinto. Então, eu vou usar a letra N. N de navio. N. Aqui tem um T. Antes do T, eu vou escrever a letra N. E, por último, o nome lâmpada. Como aqui é um P, antes de P ou B, eu escrevo N. Então, gente, fiquem atentos a essa regrinha para que vocês façam as palavras, escrevam as palavras certas, tá certo? Usando corretamente o N antes de P e B. Eu finalizo a aula de português, vou passar uma atividade no nosso livro, acompanhe a nossa agenda, a nossa plataforma, dei uma olhadinha no nosso programa Pleno, tá certo? Família, olhar a nossa agenda, a nossa plataforma, o nosso programa Pleno, que ela tá bem interessante. Tchau, fiquem com Deus e até a próxima.